muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Autismo em Foco. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante: a inclusão das crianças com deficiência nas escolas. E para enriquecer essa conversa, nós trouxemos aqui uma psicopedagoga, a Camila Amorim. Seja muito bem-vinda, Camila, a mais um episódio do Autismo em Foco no nosso podcast. Eu sei que vai ser enriquecedora todo esse conteúdo que você vai trazer para a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço pelo convite. E quando a gente fala de introdução de crianças com deficiência no âmbito escolar, o que a gente tem em mente? Como que meu filho, que já tem 4 anos, vai se introduzir na escola, vai compreender o que a turma vai estudar, como que vai ser a adaptação dessa criança no âmbito escolar? Sim, é bem importante mesmo, porque o que nós percebemos hoje é que a inclusão escolar, ela vai além de uma matrícula, né? De Sim, matricular ali uma criança, mas assim, a preparação desse material, o plano individual, né, educacional desse aluno também, que a escola precisa se preparar para estar fazendo a inclusão dele em todas as áreas, isso né? mesmo. Quando os pais vão até a escola, conhecer a escola, e vem já com esse diagnóstico, os laudos dessa criança com deficiência, a escola recebe, porém fica com receio de fazer a matrícula, Sim, de fazer o atendimento. Por quê? Sabemos que a criança com deficiência ela precisa de certas adaptações escolares, uma estrutura adequada, e aí os pais ficam inseguros. O que vem nos procurando, os pais vêm falando bastante para a gente, é a insegurança de ir até a escola, matricular a criança e a criança não ser adaptada à escola. Aí tem que retirar a criança novamente, a criança fica frustrada, a família fica frustrada sim. e não consegue obter o sucesso que é a alfabetização dessa criança na escola, né? Sim, e a gente percebe que é um caminho cheio de desafios, né? E Muito. que na nossa sociedade, a escola ainda está engatinhando para esses desafios, né? A gente percebe isso. Eu falo por experiência própria, por ter, né, uma criança dentro de casa que tem uma deficiência também, um transtorno ali no desenvolvimento, e que são grandes os desafios dele diário. Né, seja na adaptação ali de dentro da sala de aula com os colegas, né, nesse manejo, e também nessa questão da adaptação educacional, que são os materiais, né. Sim, infelizmente a nossa estrutura não tem materiais adaptados. Ainda os professores não estão totalmente adaptados Preparados, e né. preparados para receber essas Falta crianças. capacitação, essa é a Falta verdade. muito capacitação, tem professores que se sentem inseguro em atender uma criança com deficiência, né, eu já fiz atendimento de professores que falam: "Eu não consigo atender, eu não Sim. sei como lidar com essa criança". Você já teve muita procura de pais para adaptar o material pedagógico da sua criança, que você atendia ou atende? Bastante. Vem pais, vem professores para fazer mentoria, para conversar, para tirar dúvida, porque quando ele chega a matricular, recebe o material da escola, não tem material adaptado e a escola não sabe fazer adaptação. Por que, que Exatamente. a escola não sabe fazer essa adaptação? Porque quando os pais vão até a escola matricular a criança, o que ele tem que levar, primeiramente, junto com ele? A criança. Porque a criança tem que conhecer o âmbito escolar. Vamos dar previsibilidade, né. Ele vai ficar ali Exatamente. diariamente, né. Vamos Sim. conhecer o ambiente. Aí o que acontece? A criança vai lá no primeiro dia de aula, não conhece o ambiente escolar, fica lá 4 horas de relógio naquele ambiente que ele não conhece, que ele não se sente seguro, com pessoas que ele Sim. não conhece, e a hora que não tem preparo do professor, do auxiliar e da escola, né. E aí o que acontece? Desregula, choro, chama o pai, chama a Entra a mãe, crise. entra em crise porque não consegue dissimilar aquela situação ali. Sim. E aí o que eu recomendo para os pais, quando forem matricular essa criança na escola, pesquise, veja bem qual escola está Leve adaptada, os filhos, leve os né. filhos na Bem importante isso escola para que mesmo. ele faça reconhecimento do local onde vai estar. Sim. Apresente o professor, acho que uma reunião é fundamental com a coordenação, juntamente com o professor que vai atender a criança, para ele conhecer aquela criança. Porque o Sim. professor fica com medo, fica com receio de dar uma aula para essa criança com deficiência porque não conhece. Então, aquilo que a gente não conhece, a gente vai ficar inseguro, vai Com sentir medo, certeza. né?
E é a hora Sim. que não tem evolução, né, nenhuma, né. E o que a gente percebe também é que quando entra, né, uma criança que já é laudada, né, com alguma deficiência, algum transtorno, a gente percebe que o colégio já tem um olhar diferente. É inclusivo, mas já tem um olhar diferenciado para aquela criança ali, Isso né. mesmo. E talvez isso não é garantir a inclusão, né. Não. A inclusão é muito além de você simplesmente aceitar, né, a inclusão vai muito além de tudo isso, então a gente percebe. E a família também que está levando a criança também percebe isso, Sim, a né. família quando chega, quando não é, assim, bem recebida, digamos assim, popularmente falando, né, ela fica com receio. Como que eu vou Sim, deixar o meu filho, com idade de 4 anos, né, aqui nessa escola que eu não senti seguro? E se o pai e a mãe transferem essa insegurança para a criança não vai se sentir segura naquela escola. O que ela vai sim. fazer? Não vai querer permanecer. Então já teve vários casos de criança não conseguir permanecer, não ter aquela adaptação e os pais ter que retirar a criança e ficar com a criança em casa ou então procurar novamente uma escola que seja estruturada, porque a escola em si, quando a gente vai matricular, ela não tem um planejamento, ela não tem, digamos assim, olha, essa estrutura para uma criança com Na deficiência. linguagem popular, a receita de bolo não tem, Exatamente, não né. tem essa receita, não sabe formular a receita e Sim. não tem pessoas estruturadas para ter uma conversa com essa família, para acolher essa Sim, o família. acolhimento é muito importante mesmo, para fazer os ajustes, né, necessário para aquela criança que vai entrar, né. Isso mesmo. E aí quando chega uma criança laudada, a família não consegue ter uma conversa com a escola, porque tem certas famílias que também não têm o conhecimento. Então elas chegam lá querendo matricular, mas não têm esse conhecimento como nós temos, né, que ela precisa ser Sim, alfabetizada, que ela precisa estar com a turma, com pessoas da idade dela. E aí o que acontece? A escola fala: "Não tem vaga, olha, vamos colocá-la no segundo semestre, sim, olha, por enquanto vamos fazer que ela venham 2 dias para a escola, outros 3 dias fique em casa, e não é dessa forma que a gente, né, pode trabalhar, né. sim, com certeza. E na sua opinião, como que a escola pode garantir essa inclusão para essas crianças que têm deficiência de fato? O Sim, que você acha que precisa? a escola, nesta visão de inclusão, o que que ela deve fazer? Adaptar o ambiente físico. Quando a gente fala em adaptar ambiente físico, ter uma sala multi, uma sala estruturada para atendimento, né? É uma sala de aula estruturada também, professores capacitados que Sim, reconheçam e queiram alfabetizar essa criança, né? Porque tem professores que não conseguem, e entendemos, mas a gente precisa ter esse conhecimento para atender essas crianças. Não tem como a gente negar o conhecimento, né, sim. dessas crianças. E a gente tem que fazer isso, o ambiente adaptado, professores adaptados, coordenação adaptada, precisa do PEI da criança, reunião com família diariamente, semestralmente e conversar com a família, né. Eles são uma pirâmide, família e escola. Certo. E também eu acho importante, eu já vi em algumas escolas, não aqui em Cuiabá, mas fora daqui, escolas também fazerem o cantinho sensorial. Eu acho muito importante também, e trazer essa visão, né, porque em algum momento essa criança ela pode sim se desregular, seja de forma sensorial, né, ou seja por alguma coisa que ela não está contente ali, por ela não conseguir se comunicar da forma necessária. E ter um canto ali para ela se regular é essencial, que eu vejo que aqui falta isso, né, aqui em Mato Grosso falta isso de fato. Sim, Mato Grosso falta bastante, não tem um ambiente estruturado para atender essas crianças, porque tem Sim, dias que elas vão desregular, seja por uma roupa que ela vestiu, um objeto de luz, seja alguém que falou algo para ela, seja algo que aconteceu em casa, que ela não soube comunicar e ela vai chegar na escola e vai desregular. É sim. normal isso acontecer, só que a escola tem que estar preparada para receber essa criança. E a gente fala de salas adaptadas, sala multi, que vão levar essa criança a se regular, a ela saber que tem um lugar seguro para ela ficar dentro da escola. Isso mesmo. E eu vejo assim que grandes são os desafios que os professores têm. Na sua visão, quais são os principais desafios que esses professores têm ali juntamente com essa criança? Então, os desafios são de não conhecer a criança, não conhecer a família, não ter a capacitação correta para atendimento dessa criança, e aí surge o quê? O medo, a insegurança,
mas eu não posso atender. Ou então coloca, ele já tem um acompanhante terapêutico, vamos lá. Acompanhante terapêutico, você vai alfabetizar a criança. Eles terceirizam o serviço, é isso que a gente Exatamente. percebe É uma mesmo. realidade aqui no Mato Grosso que a gente vê muito casos disso, Sim. que o AT, ele sabe mais da criança do que o próprio professor. A criança ouve o AT, mas não ouve o professor. E na verdade, se a gente for parar para pensar, existe uma hierarquia ali dentro da sala, né? O professor é a autoridade dessa criança, né? E Sim, só que o professor acaba terceirizando isso para o acompanhante terapêutico, e o acompanhante terapêutico não tem a formação ali do professor e nem a experiência, né, que ele tem, né? A expertise ali de alfabetização, e fica ali um jogo de cintura muito ruim entre a clínica que supervisiona o acompanhante terapêutico e a escola, porque fica um jogo de empurra-empurra. E a gente, uhum, eu falo como clínica, a gente vai até a escola, né? Nós vamos até aquele local, explicamos qual que é o papel do acompanhante terapêutica, eles entendem isso, mas continua ainda fazendo igual estava fazendo anteriormente. exatamente. É Eles bem complicado terceirizam isso. essa situação porque eles não querem dar-se ao trabalho de conhecer. Porque se você não conhece uma criança, se você não tem intimidade com uma criança, ela Sim. não vai te ouvir, ela não vai Não vai entender, receber os não comandos, vai né? receber os comandos. Então, assim, é tudo questão de conhecimento, de intimidade. A criança não vai te ouvir se você não tem uma intimidade para falar com Com ela. certeza. A criança, ela ouve, aí o professor fala com a T, faça uma atividade com essa criança. A criança está na sua frente, por que que você não senta com a criança e não faz Não atividade? dá ela o comando, né? Exatamente. E a criança não entende quem é essa pessoa, não reconhece como autoridade, reconhece o acompanhante terapêutico, mas não reconhece o professor. E o professor está colocando, terceirizando essa situação para o acompanhante terapêutico. E é um erro gravíssimo, né? Acaba que fica uma falha ali, né? Educacional. Exatamente, uma falha que aí vai gerando, vai chegando no final do ano, a criança não reconhece o professor, quando vai fazer os relatórios da criança, fala de uma forma técnica que os pais não conhecem, porque ela não tem uma Sim. intimidade nem um conhecimento da criança. E o que que essa família pode fazer para mediar aí essa situação? Porque a clínica já foi, né? Já foi até a escola, já conversou com a escola, já mostrou o papel do acompanhante. E no caso, a gente tem que trazer isso para a família, porque a família também precisa lhe cobrar, né? Exatamente, a família tem que estar juntamente com a escola, pegar os relatórios, ler os relatórios, pedir o PEI dessa criança, acompanhar o desenvolvimento, falar com a coordenação sobre o desenvolvimento. Olha, mas eu não concordo com isso aqui não está legal, isso aqui eu não Sim. vejo a evolução do meu filho nessa área. Então tá aqui com a normativa do BNCC que não tem, meu filho não Não faz dá conta isso. dessa demanda, né? Exato. Sim. E aí, assim, conhecer mesmo, tirar um tempinho para ler, para fazer um curso, para entender o que é um relatório, o que é um PEI. Meu filho está desenvolvendo ou não está? Estacionou? Ele está evoluindo? Assim, saber mesmo o que está acontecendo com o filho dela dentro da escola, né? Sim, eu acho muito importante também, Camila, nós abordarmos o que é o PEI, porque tem muita família que tem crianças com deficiência e nem sabe o que é o PEI. Então, acho importante você passar essa Sim. mensagem do que é o PEI, né? Isso. Ele é um plano terapêutico individualizado para cada criança, com as normativas do BNCC. E Sim, quem faz esse PEI? É o professor, juntamente com o corpo de coordenação. Mas quem tem que fazer é o professor. E como que o professor vai fazer esse PEI se ele não conhece a criança? Então ele tem que justamente. conhecer a criança. Ah, Camila, mas essa criança veio transferida de outra escola. Pega e solicita para a mãe os relatórios da outra escola. Faça um conhecimento ali de 3 meses, o que a criança sabe, o que a criança não sabe, o que ela pode aprender naquele ano. Faça Uhum. metas, né, que a criança alcance, né. Muito importante que eu vejo é que eles colocam em alguns PEIs que eu já acompanhei, eles colocam metas e objetivos assim que a criança não vai conseguir fazer. Então, dá pequenos objetivos em Isso, curtos prazos ali, depois que essa criança consolida, aí partimos para outro, né? exatamente, Em vez de encher um P enorme, que a criança não vai dar conta de fazer tudo aquilo e nem o exatamente. professor de aplicar,
né? Exatamente. É o que acontece, né, eles montam uma estrutura para entregar para a família e falar assim: "Minha parte está pronta", mas na realidade não é só isso. Não é. Você tem que fazer o PEI e colocar em prática com a Isso normativa do mesmo. BNCC. Olha, a normativa é a coordenação motora fina, grossa, Em cima da necessidade, escrever o né? nome, né, vamos colocar lá uma meta de 6 meses, uma meta de 3 meses, né. E para isso tem que conhecer a criança, né, para isso tem que colocar Sim, a normativa do BNCC em prática todos os dias, né. Aí a sim, gente fala assim de uma estrutura de: "Ah, mas Camila, minha sala tem 30 alunos, 35". Mas na realidade, a realidade é essa? Sim, porém você precisa tirar esse tempo para essas crianças com deficiência, porque senão sim. você não vai reconhecer o que ela aprendeu. E na verdade, assim, os professores não conseguem avaliar, né? E na sua Exato. opinião, como que eles podem fazer isso? Como que eles podem avaliar essas crianças? Sim, a avaliação ela é individual. Principalmente quando é uma criança com deficiência. Então, se Sim, ela faz uma avaliação adaptada para a criança, individual, o que ela sabe, né, fazer. Ah, a criança tem hiperfoco em algum personagem? Faz uma prova adaptada com o personagem, de alfabetização ou sim. números, e você vai avaliando aquela criança. Ah, faz na forma oral, se a criança fala, né? Faz na forma escrita, tá na forma de desenho. Você pode estar avaliando essa criança dessa forma, né? Individualmente, né? Sim, eu já vi casos de criança que o professor passa uma única prova ali para todos, né? Porque é mais fácil, né? Fazer Sim, uma só e todo mundo fazer igual. E a criança ser muito visual e não conseguir acompanhar, porque a prova não está colorida. Um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença para aquela criança entender. E colocar imagens, né? Do que. Um exemplo muito prático ali que a gente aprende ali na primeira, segunda série. João tem duas balinhas, Maria tem três. Quanto que eles têm no total, né? É uma sim, somatória. E que se tiver um menininho, uma menininha com as balinhas segurando, a criança vai entender o que é para ela fazer. sim. Então falta esse jogo de cintura que eu vejo ali que os professores eles não gostam de ter esse trabalho, né? Uhum, De criar, né? É sim, todo esse material inclusivo para essa criança específica. Porque realmente é trabalhoso. Dentro da sim. clínica, a gente vê o quanto é É trabalhoso, muito né? trabalhoso. A gente aplicar, a gente reavaliar, avaliar de novo essa criança, se ela Sim, atingiu aqueles objetivos, o que, que a gente pode fazer para ir ganhando, né? E expandindo, e generalizando. Então, a gente percebe isso. Falta esse interesse dos professores e criatividade para incluir ali. Não vamos falar que são todos os professores, mas sim. tem uma boa parte ali que realmente assim deixa a desejar. Uhum. É exatamente o que você falou, né. Os professores, eles não querem ter esse trabalho, não são todos, porém a maioria, aqui do estado de Mato Grosso que a gente tem visto, eu já vi muito, Sim, de fazer o material na hora, dar uma folha em branco, adaptar ali rapidinho e dar para a criança. Por quê? Porque não quer ter o trabalho de fazer a adaptação antes e entregar para a criança, né, sentar com a criança e fazer. Mesmo com todas as dificuldades dela, o professor conhecendo a criança, ele vai saber isso ele consegue, isso ainda ele não consegue, mas vamos adaptar o material que isso aqui ele vai entender. sim. E assim, a minha preocupação, vamos pensar daqui 10 anos, nós sabemos que hoje, né, vamos falar do autismo ali, tá 1 para 33, né? Daqui Sim, 10 anos é 1 para 1. A sim, sala de aula, a gente já consegue enxergar, pensando no futuro, que praticamente todos vai ter ali algum tipo de deficiência. sim. E esse professor está preparado para isso? Eis uma questão, né? É muito Chegou o difícil. momento agora de capacitar. A gente vê que dentro da internet tem uma variedade de capacitação, de cursos, né, Sim, de material que esse professor pode estar, né, adquirindo, né, e também de conhecimento, mas falta isso, né? Vamos parar para pensar também, falta isso dentro das escolas que são do município, né, e também estadual. A gente percebe isso, porque não vamos falar só de criança. A criança ela cresce, ela fica um exatamente. adolescente. E isso não tem como a gente parar, né? Sim, Eh, tá preparado para isso, né? A rede escolar tá preparado, o educacional tá preparado, a secretaria tá se preparando para esse material?
Eis a questão, né. Infelizmente, é uma situação muito difícil que a gente vê que, na nos primeiros anos a criança vai, a família consegue lidar, consegue Sim. alfabetizar, mas chega fundamental e ensino médio, a gente vê uma caída muito grande. Uhum. Quando a gente vai olhar, ela conseguiu se formar? Ah, não, parou no ensino Sim. fundamental, não conseguiu, ela não quis ir mais à escola. Mas por que que ela não quis ir para a escola? A questão que não conseguiu acompanhar a turma, o professor não sabe lidar com a situação. E aí a gente chega no ensino fundamental, são vários professores, né? Ensino médio, vários Mais professores, ainda. né? Mais ainda. Então a criança ela fica frustrada. E lógico, ela vai dizer que ela não quer ir. Ela Sim. não se sente segura, não sente que ela é capaz de continuar a estudar naquela escola ou em qualquer E outra. isso é muito preocupante, né, porque, vou trazer eu tenho pacientes que já têm 15, 16 anos, que eles não conseguiram mais ir para a escola. E a família: "Ai, mas a gente tenta, Michele, a gente, já chegou de ir com ele e tudo mais", e não consegue permanecer. Primeiro, é muito barulho, já Sim, tem a questão sensorial ali. Segundo, é muita atividade, muita. copia muito do quadro. Ele não consegue acompanhar esse ritmo, né, e os Exatamente. professores também não faz essa adaptação. Então, a criança que virou um adolescente já enfrenta os desafios desde a fase da infância, que não foram adaptadas, né, e sim empurradas com a barriga, Exato. e quando chega no ensino médio, pipoca tudo, Exato. Aí que né. você já lida com essa frustração, né, eu Sim, vou seguindo, 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 mas eu não vou conseguir. sim, A criança ela entende isso e é a hora que ela se recusa a ir, porque ela não quer se sentir insegura e incapaz, porque daí que é aquela questão, estou crescendo, estou desenvolvendo, tem outras crianças é na isso mesmo. na turma, né, que eu não quero me indispor, e a criança não fica, ela prefere Sim, recuar e não ir, sendo que são crianças inteligentes, que têm capacidades justamente. excelentes, porém fica frustrada, a família não entende também, e a escola também não faz aquela ligação com a família. "Ah, tá acontecendo isso, 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 vamos estruturar, vamos sentar com a família e No meio-dia, conversar". né. Não faz essa mediação, e aí a criança se frustra e não quer ir mais para a escola, né. E assim, a gente percebe que tem uma contribuição muito grande quando os colegas da sala, acolhe essa criança com deficiência, né, e ele se sente ali acolhido, né, de certa Sim, forma, e consegue contribuir para esse processo, né. Você já exato. percebeu isso, que se a criança é acolhida, o desenvolvimento dela é É diferente? muito diferente. Tem as escolas já de ensino fundamental que a Sim, professora senta, conversa com a turma, os coleguinhas entendem, pega pela mão, chama, e aí vão crescendo, vão desenvolvendo ali todo mundo junto, sabendo que ele tem alguma limitação, porém a turma, os colegas o ajudam, convidam para participar das brincadeiras, convidam para brincar, e aí ela se sente segura, que é a questão da intimidade. Se eu tenho sim. intimidade, eu vou me sentir confortável para ser eu mesma. Sim, porque na verdade, uma criança que tem um atraso ou alguma deficiência, ela não tem que ter o acompanhante terapêutico para sempre, né? A Exatamente. gente dentro da clínica, né, os psicólogos em si, monta um plano para desenvolver o quê? Autonomia, né? Exatamente. Independência ali na sua vida diária, né, de rotina, né, do dia a Exato. dia dela. E então a gente prepara essa criança ali que vai virar um adolescente, que vai virar um adulto para essas autonomias. E se a escola tiver essa parceria, né, juntamente com a clínica, ajudando essa criança na parte educacional, para ela se formar, conseguir ser Sim, alguém na vida. Quantos casos a gente já viu, né, de adultos que descobriu que tem alguma deficiência, né, sim, um autismo ou um TDAH, ou é dislexo, né, e conseguiu, exatamente. ter uma profissão, né, Uhum, conseguiu, fazer uma faculdade, e nós queremos isso para essas crianças de hoje, né. Eu uhum. vejo, assim, que a parte da psicopedagogia é essencial, né, e que Sim, os planos de saúde não enxergam isso. é, Porque, nós preparamos a criança para essa parte, o quê? Das funções executivas, do sim. planejamento para a execução, né. Uhum. Então, se a operadora de saúde soubesse o quanto é importante, essa especialidade de psicopedagogia, que tem que ser feita também com a pedagoga, Exato. fazia uma diferença gigantesca. Gigantesca e, assim, é bem importante, porque eu fiz atendimento de uma criança com,
autismo, suporte 3, não verbal, e eu alfabetizei essa criança, como eu sou pedagoga e psicopedagoga, eu alfabetizei essa criança, ela com 3 anos, com 4 anos eu estruturei ela para ir para a escola, fiz adaptação dela na escola, fiquei 1 ano com essa criança no Jardim 1, na escola, fiz toda essa estrutura e a criança hoje, ela vai para a escola sozinha, ela não fala ainda, mas usa o comunicador. E aí ela A importância já do sabe comunicador, né. ler, já sabe escrever o nome dela, já sabe, tá toda adaptada na escola. E assim, e vivendo a vida dela. E se E comunicando, se né, comunicando, né, o que é o comunicador foi essencial, excelente, né, né. se comunicando, fala o que quer, o que não quer, brinca, joga futebol e tá vivendo a vida dela. Então assim, os pais também é uma estrutura muito boa para fazer esse acompanhamento, a mãe se interessou, fez o curso de comunicação alternativa, É ajudou, extremamente ajudou. importante quando a família está engajada, É né. muito importante, porque o maior reforçador que a gente tem é a família. Se a família está segura e passa segurança para a criança está segura, ela se sente capaz de É, seguir, eu né. costumo dizer que quando a família, consegue assumir o papel de coterapeuta desse filho ou dessa filha dentro de casa, isso dá um boom na evolução da É criança. verdade. Se eles soubessem a importância de assumir esse papel de fato, as crianças estavam muito mais avançada nos Muito. critérios, né, que eles Sim, precisam. Então a gente percebe isso. Nossa, essa família aí tá de parabéns, porque dentro da clínica a gente percebe, assim, que não são todas. Por sim, mais que a gente vai lá, dá orientação, puxa a orelha, fala a sim. importância, né, e vai, mas não vai, fica ali em cima do muro. Fica inseguro de ir, né. Exatamente, ou não sabe nem como fazer. E muitas vezes a equipe tá ali de prontidão para explicar, para tirar as dúvidas, mas essa família esquece até de ir na devolutiva, né, Exatamente. É do que igual a a gente tem gente para passar. sim, é igual a gente costuma falar, a criança a gente passa 4 horas conosco, o restante é com a família. Sim, Se a família não entender, não saber como funciona, não saber lidar com seus próprios filhos, ela não vai ajudar na evolução, pelo contrário, ela vai fazer a regressão dessa criança. sim, Então ela precisa estar estruturada, precisa conhecer: "Camila, mas eu não sei como funciona, não sei lidar com meu filho". Vamos lá, fala com a psicóloga, fala com a TO, fala com a isso mesmo. psicopedagoga, fala com a escola, faz uma reunião lá. Tem dúvidas ainda? Continua falando, faz um curso. A gente costuma falar bastante do método Teacher, que ele é bem recomendado para criança que já está com 8 anos, 9, 10, ensino fundamental, médio. O método ABA, que dá para criança de 3, 4 anos, a gente aplicar também é muito bom, é uma evolução grande, né? E assim, a gente tem visto que a criança está evoluindo, porém a família tem que estar também na mesma concordância, na mesma visão. Olha, eu quero que meu filho evolua, eu quero que ele conclua o ensino médio, eu quero que ele faça uma faculdade, eu quero que ele tenha uma profissão, eu quero que ele viva a vida dele, eu quero que ele seja uma criança independente. Sim. Seja com alguma deficiência, sim, ele tem alguma deficiência, porém, ele está sobressaindo, ele está vivendo a vida Tá dele, em né? construção, né, Exatamente, em está em construção. construção. E essa construção eu vamos parar para pensar aqui junto. Quando a gente faz uma construção de uma casa, primeiro a gente começa ali pela base dela, né. Exatamente, o alicerce. Exatamente. E para depois, subir as paredes, né, depois colocar a janela, a porta, o telhado, né. Exatamente. E e essa construção não é feito só com a equipe multi, Não, né, a família tem que estar envolvida, a escola também tem que estar envolvida na vida dessa construção dessa criança. sim. Porque se algum dessas áreas, né, não tiver nessa sintonia, a gente sabe que vai ser um pouco mais difícil para essa criança evoluir. Vai ter uma falha, porque a gente não constrói uma casa se a gente não tiver o alicerce bem fixado. Então, Exatamente. quem que é o alicerce da casa? É a É a família. É a família. família base da criança, é os braços, as mãos da criança, né? E aí vem toda outra parte, que é a escola, que é a unidade, que entende aquela criança ali. Mas, assim, o fundamental, o alicerce é a família. Porque a criança vai na escola, fica lá 4 horas, ela vai para os atendimentos dela, mas ela volta para casa. Para onde que ela vai voltar? Para onde é o porto seguro dela? É a casa dela. Então não tem como a família passar essa responsabilidade ou terceirizar essa responsabilidade para outra pessoa. A família tem que estar ali junto com a criança, tem que saber: olha, eu quero que meu filho evolua, eu quero que ele cresça e eu quero que ele seja feliz.
quero que ele evolua, né. Sim, mas é muito triste, a nossa realidade, vamos falar, né, que existe escolas que não aceitam a criança. Exato, É muito. triste, é a nossa realidade muito grande aqui em Cuiabá, principalmente, de escola que chega e fala assim: "Ai, a gente não consegue absorver a demanda da criança, nós não temos profissionais capacitados ali, né, para estar ajudando a criança. E a família não saber nem o que fazer. Eu já tive casos de mães mesmo dentro da clínica que quando chegou, ligou: "Ah, é por terceiro ano? Tem vaga sim". Aí a mãe chegou para conversar com essa com a família, levou a criança: "Ah, mas a vaga foi É preenchida". verdade. Apresentou o laudo, a vaga foi preenchida. A Não gente temos percebe vaga. que tem essa dificuldade aqui ainda, né, Muita, em Cuiabá. muita dificuldade. E aí o que a gente fala, né, por que que uma escola de não tem uma estrutura? Por que que a escola não tem capacidade para isso? Uhum. Por que que a escola não investe? Porque o município não investe? Porque o governo não investe nesses professores? Mas são professores que estão há décadas aí dando aula, que têm uma experiência de sala de aula Gigante. gigante. É mesmo? Que daria para alfabetizar inúmeras crianças. Porque quando a gente faz o juramento lá de a gente alfabetizar a criança, a gente não está tirando a criança com deficiência. Nós estamos lá Abrange tudo, né? para abranger tudo, para, olha, alfabetizar qualquer tipo de criança. A Sim. gente não tá lá uma regrinha que a gente não pode alfabetizar. A gente não tem esse poder. A gente não pode recusar alfabetizar qualquer tipo de criança, né? E buscar também outros métodos, né, de alfabetização. Hoje em dia tem tantos métodos aí e que muitas vezes os pais nem conhecem, né? A gente chega para dar uma devolutiva mesmo, acredito que você deve passar por isso. Os pais mais falam: "O que que é o método teacher, né? É O que verdade. que é isso?". E os professores também não conhecem, Não né? Aí você vê conhece. que o corpo ali da escola, coordenação, né, diretoria, né, também não conhece isso. Então, assim, a importância de abranger, né, esses métodos ali para outras áreas seria maravilhoso, né. É, seria ótimo e principalmente se tivesse um psicopedagogo em cada escola. No mínimo, teria que ter um psicopedagogo para atender essas crianças, um de manhã e outro à tarde. Por quê? Sim. Porque que tem questão que o professor, ele não vai conseguir saber lidar. Ele leva o psicopedagogo e aí o psicopedagogo vai estruturar aquela atividade ou aquela Até o plano, situação né. até O plano ajudar a sim, o orientar, PEI. porque falar assim: "Olha, essa criança aprende desta maneira, essa aqui aprende de outra maneira". Então o psicopedagogo tá ali para isso. É, falta o que esse mapeamento ali, né, da escola e Sim, enxergar o papel desse psicopedagogo e o quanto ele vai agregar e também deixar de sobrecarregar o professor, sim, né, porque o exatamente. professor ele diretamente ligado com o aluno. Não é o AT, Não é o né, AT. vamos dizer assim, não é o AT, é o professor que tem que estar ali contribuindo e fazendo o papel de hierarquia de autoridade para aquele aluno, né, Sim, e conhecendo o aluno, né, não terceirizando. Então, assim, se a escola soubesse a importância desse papel, né, nesse tripé, vamos dizer assim, seria exatamente. maravilhoso. A gente teria ali muitos avanços, né, dentro da parte da educação e também da alfabetização dessa Sim. criança. E a continuidade dessa escola dessa criança na escola, né. É a A permanência, porque permanência, o que a gente isso. percebe é falta permanência. A criança pode até iniciar, a escola absorver essa criança, Sim, mas ela não dá conta no decorrer do ano e fala: "Olha, mãe, simplesmente a gente não dá conta, ele vai ter que ficar em casa". E a exatamente. família vem desesperada: "O que que eu vou fazer?", né, e sobrecarrega a clínica por Sim, conta disso, e fica assim numa forma muito complicada, né, porque a gente vê que a criança precisa estar inserida dentro da sim. escola, no ambiente É um escolar. direito dela, né. É um direito dela ser alfabetizada, socializar, né, tá ali, Sim, recebendo informação para o seu crescimento, né, da sua independência, e a gente percebe que a família fica assim, sem saber o que fazer nesses casos, né. exatamente. E aí o que que a gente fala, né, vamos lá escola, vamos estruturar com a família. Ah, Camila, mas eu não tenho conhecimento dessa criança. Senta com a família, pede os laudos, pede Sim, relatório, busca o busca conhecimento, né. conhecer, Falta isso a mesmo, eu escola, percebo coloque também. professores para estruturar, para aprender, para saber lidar, façam cursos, se aprimore. Você não está ali para ficar estacionado.
"Ah, porque eu sou concursado, eu vou ficar aqui, tá tudo bem, tá tudo ótimo". Tá Não, confortável, tá né. confortável, busque Sim. conhecimento, porque não tem como a gente permanecer, continuar dando aula, continuar tentando alfabetizar essa criança se você não está seguindo as normativas que mudam, né, os cursos mudam, o método de aprender muda, de alfabetizar muda, né. E a gente não pode estacionar, né, ficar estacionado só com esse método antigo de alfabetização, né. É, a gente percebe que se o governo, né, e também a prefeitura, capacitar esses professores, porque eu vejo assim, que a escola particular, elas ainda busca Sim, de uma forma diferente trazer essa inclusão e essa adaptação. Mas a gente percebe que o maior desafio está ali na parte, né, do município, né, na parte bastante, ali, né, do governo mesmo. A gente percebe muito. que essa educação inclusiva não acontece de uma forma muito tranquila, porque quando um professor eu já vi professor concursado falar isso para mim, essa seguinte frase: "Quando eu vou receber a minha turma e falam para mim que eu tenho 2 alunos com deficiência, eu já fico apavorada. Eu já não sei o que fazer, Michele. Por onde que eu tenho que começar? Gente, a primeira coisa é conhecer o aluno, né? Exatamente, Eu isso sempre falo mesmo. isso, gente. É um desafio para nós também. Eu vou falar da área clínica. Sim, Chega um paciente novo lá para mim, a primeira coisa que eu vou fazer com ele é o quê? Conhecer ele e criar vínculo com sim, ele, isso mesmo. né? Eu não vou já chegar dando demanda para ele, não tem Exatamente, como. até porque não tem intimidade, não tem vínculo para isso, né. Justamente. Então, assim, tem que estabelecer ali um vínculo, desse vínculo vem a confiança, que é Exato, essencial, né. sim, Essa criança vai tendo esse vínculo maior comigo, depois eu consigo, né, dar as demandas ali dentro da minha área. Eu falo isso para esses exatamente, professores, né, que chegam até mim fazendo essas perguntas. Então, falta isso. exatamente, Falta essa capacitação e vamos dizer o linguajar, né, vamos dizer o linguajar cuiabano, falta o quê? O jogo de cintura ali, né, exatamente, muito. desse professor, Falta né, uhum. dentro de sala de aula, a Falta gente percebe. bastante. E aí o professor que é do município, que é estadual, vamos lá professor, né, vamos Uhum, conhecer a criança, criar vínculo. Camila, mas é difícil para todo mundo. Se é difícil para você que é adulto, que é professor, que é formado, que tem capacitação para isso, imagina para criança, que está num justamente. ambiente que ela não conhece, com pessoas que ela não Que conhece, não tem que vínculo. não tem vínculo nem ainda seguir regras de uma pessoa que ela nunca não viu na vida dela, né. Então é Sim. difícil. Imagina para essa criança, né, como Sim. não é difícil E para na ela. verdade, assim, eles não olham por esse lado, viu, Camila? Foi muito importante Infelizmente. isso que você falou, porque para a criança é tudo novo, né? Para o Exatamente. adolescente também é tudo novo. E tá com o professor. E muitas vezes, assim, a gente percebe que ali no terceiro ano não é só uma professora. Não, Já entra várias outras vários. matérias, né? Matemática, o português, ciência, história, geografia, né? Ou espanhol, inglês. Então a gente percebe que o aluno ele tem que lidar com diversos tipos de professor, Sim, né? E que ele não sabe lidar com aquela situação de rotina de escola ainda, que também está se adaptando, exatamente. e o professor não enxerga isso. Exatamente. O professor muda, entra, sai 40 minutos de aula, 50 minutos de aula, Sim, já troca o professor, já é intervalo, já tem que ir hora de ir embora, tem que voltar, tem tarefa de casa, tem sim, trabalho acadêmico para fazer, tem apresentação na frente da turma. Então a sim, criança não sabe lidar. E o professor, quem que tem que mediar isso? É o professor, que está dentro da sala sim, de aula, capacitado para isso e sabe lidar com essa justamente. situação, né? Sim. E a gente percebe que existe materiais que vai adaptar que o professor, na hora de dar uma prova, ele pode ler a prova para o aluno que Sim, não consegue ali interpretar aquela exatamente. questão. Ele pode ler, né? Ele Ajudando pode. ali. E tem professor que não, eu não vou ler, é ele que tem que se virar, ou o Exatamente. AT que tem que ajudar ele ali a fazer essa atividade. E gera nisso um conflito muito grande. Sim, Porque a criança já não sabe o que ela tem que fazer de fato, quem que ela tem que seguir, exatamente. E sente né. frustrada, né. Eu já vi casos de professor retirar a criança com a prova fora da sala para
para fazer fora da sala, Que isso, porque a turma gente. terminou e essa criança não terminou. E Não. aí vai lá Aí com o eu te auxiliar de pergunto, sala e faz a isso é prova. inclusão, Camila? Nunca, jamais, né. Não é. Então e em grandes escolas de nomes grandíssimos aqui em Mato Grosso fazendo isso com a criança. Retira a criança da sala de aula, porque a turma terminou e ele não pode esperar, o professor não pode ler. É somente ler a prova para a criança, para ela Pois é. entender o que está Ou pedindo. colocar adaptações visuais, né, como eu Exatamente. falei. É algo tão simples e que faz toda a diferença, né, na vida dessa criança, e a gente consegue permanecer com essa criança dentro da escola, né. Então, que esse podcast aqui, né, pode Sim, abrir os olhos, né, desses professores, eu acho que e também das famílias, né. Eu acho que todo assunto que a gente está falando aqui é muito válido, né. sim, com É o que a certeza. gente tem ali dentro do conhecimento da clínica, né, do ambiente clínico, a gente está trazendo aqui, né, Sim. para informação para essa família que realmente precisa. Exatamente, são demandas reais, são fatos Sim, que a gente vive diariamente e que s e que acontecem. acontece diariamente, a gente não vai estar longe do fim, mas a gente pode cada professor se fizer a sua parte de querer mudar, de se querer aprimorar para atender essa criança, mas Camila, tem tantas escolas isso que não faz, faça você a diferença, você que é professor, faça você a Sim, diferença, estrutura você para você lá na frente, olha, aquela criança fez a formação dela, eu ajudei sim. na formação dessa criança, eu ajudei Ela na tá aí, adaptação né, dessa criança. ela tá aí Ela porque está seguindo ainda, sim, né, ela tem uma formação, terminou, está fazendo uma faculdade, eu ajudei, eu tive um dedinho ali de ajuda, né. sim, Se cada professor colocar em mente que ele pode, que ele tem capacidade para isso, a gente consegue alfabetizar e seguir com essa criança para que ela se torne um cidadão que viva a vida dela, né, independente disso, e consiga um trabalho, consiga fazer aquilo que ela gosta, porque tem crianças que já sabem o que ela quer ser, né, isso mesmo. mas ela não se sente assim valorizada, não se sente incentivada nem pelo professor, nem pela família a continuar esse sonho dela, né. Eu me lembrei de um caso aqui, de uma paciente minha, que ela estudou no município e, além dela ter o autismo, ela também tinha altas habilidades, né? E uma criança extremamente inteligente, ela, na época ela estava fazendo segunda série, né, do ensino fundamental. E ela estava no primeiro semestre ainda ali, né, do ano, e ela já sabia toda a matéria, só para você Exatamente. ter uma noção. E daí a mãe chegou para mim e falou assim: "Michele, o que que a gente pode fazer? Porque fulaninha não quer mais ir, porque ela já sabe, ela já fez toda a apostila, né?" E eu falei assim: "Vamos até a escola, vamos levar essa demanda, né, dela Sim, e vamos ver o que que a escola pode fazer." Aí conversamos com a escola é toda uma parte burocrática, né? Teve que levar para a Secretaria de Educação essa demanda específica. A Secretaria de Educação, depois de algumas semanas, nos retornou dizendo que ela poderia fazer uma prova do MEC. Se ela conseguisse passar, ela poderia ir para o outro ano. Foi feito isso, né? Ela foi para o terceiro ano. Chegou lá ao meio do ano do terceiro ano, ela já sabia novamente. Enfim, aconteceu isso por 2 anos seguidos e ela já foi para o quinto ano, né, de imediato. Só que quando chegou no quinto ano, para pensar, era uma menina de 7 que estava no quinto ano. sim, Pequenininha, porque os outros já são grandes, né, não estava recebendo o acolhimento dos exato. colegas, e o professor não estava conseguindo mediar essa situação. Sabe o que que aconteceu com essa menina? Autista com altas habilidades, ela não queria mais ir para a escola. Isso. Olha que triste isso. Infelizmente é caso que acontece, né, Sim. aqui infelizmente não tem professor que tem capacidade para isso, hoje a gente tem curso de altas habilidades, como lidar, como Sim. ensinar, como incentivar essas crianças que têm altas habilidades, né, Que tanto para a pode família, aproveitá-la ali, porque né, na pode sala de aproveitar na sala aula. de aula, fora da sala de aula, olha, ela tem altas habilidades, vamos Sim, colocar ela para fazer, um curso ou alguma outra coisa fora do ambiente sim. escolar, né, mas vamos deixar ela no processo, seguir o processo, mas colocando ela em outras atividades que vão ajudar ela nessas altas habilidades, né.
E assim, perdendo uma potência, né? Exatamente, porque vai Porque diminuindo, né. justamente, porque se a gente for parar para analisar altas habilidades, se as altas habilidades também não está sendo protegida, essa criança Exatamente. automaticamente ela perde o interesse, Sim, né? Então, assim, é uma construção e um cuidado também que tem que ter, porque não é porque ela tem altas habilidades que as outras coisas não são prejudicadas, né? A gente sabe que exatamente. tem outras áreas ali, a socialização é prejudicada, né? A interação social com os Sim, colegas, o fato dela ser uma criança mais nova numa, série de mais velhos, mais já velhos. gerava ali um conflito, que faltou o quê? Conhecimento Exatamente, desse professor e também de capacitação para esse professor exatamente. mediar essa situação Aí que ali. entra a sala multi, né, que ela vai estruturar o psicopedagogo vai estruturar habilidades que ela pode trabalhar lá na sala multi. Então, Sim. assim, ela vai continuar na mesma série, só que ela vai potencializar isso na psicopedagogia, fazendo essas altas habilidades se aprimorar, né. Sim, fica aí um recadinho, né? Exatamente. Vamos inserir psicopedagogos dentro da escola Estamos para precisando sim, urgente, né. para ajudar nessas demandas dessas crianças aí. Sim. Mas realmente é algo que a gente precisa analisar num todo, que hoje, infelizmente, a gente percebe que está falhando, Tá muito né? falho, né. É triste de ver, né, a Sim, situação que está, né. por isso que eu sempre bato na tecla, a inclusão ela vai muito além de você colocar a criança dentro da sala de aula. Né, Exatamente. a inclusão vai também na capacitação do professor, na capacitação da coordenação, né, ali, nas famílias também estarem Isso, acompanhando essa demanda também da escola. Então, assim, é um conjunto de situações para conseguir manter essa criança ali recebendo de fato, né, a parte educacional. E eu gostaria exatamente. de perguntar para você, o que que você quer deixar de recadinho, né, nós estamos quase Sim, chegando ao fim, para essa família, para esses professores, né, para a gente sabe que os desafios são grandes, sim, que o correto é o que mesmo? Se capacitar, não tem para onde exatamente, não tem para fugir. onde fugir. Então, uma mensagem, o que que você gostaria de deixar de mensagem para a família e também para a escola, para os professores, né, que é o Sim, que mais precisam ali nessa questão da deficiência das crianças. sim, para a família é o recado de sempre, né, vocês são a base das suas crianças, vocês são estrutura para a sua criança seguir e ter uma formação. Sim, Para você que é professor, capacitação, não tem outra maneira de falar, capacitação e vínculo com a criança, não tem como você fazer com que a criança siga instruções, se alfabetize se você não tem vínculo com a criança, se você não conhece a criança, se você não sabe os gostos da criança. E para a coordenação da escola, né, capacite seus profissionais, tenham essa mentalidade de capacitar, de investir, de querer aprimorar essa criança, trazer ela para o âmbito escolar, fazer sim. essa introdução para que ela consiga sobressair, né. E a capacitação, né, Camila, ela não vai só na parte educacional. Ali dentro também tem a parte sensorial da criança. Sim, Tem a parte comportamental que os professores também precisam saber, a acomodação dessa criança e o acolhimento. Então, sim, assim, o que a gente realmente precisa é que essa escola, né, esse corpo educacional, né, ali da coordenação, da diretoria e tudo mais, entenda, né, a importância desses pilares que vai complementar um ser humano que tem uma exatamente. deficiência, né? Isso, aí a coordenação para a coordenação mais um recado aí, participe de congresso, entenda o que é o autismo ou Exatamente. outras deficiências, né, capacite os profissionais, levem eles para esse congresso, para eles entenderem, para eles tirarem a dúvida, porque é uma realidade que a gente está vivendo e vai viver, só que essas crianças estão crescendo, e a gente tem que capacitar, né, porque elas estão crescendo, né. Sim, isso mesmo. Eu agradeço muito por você ter aceitado o convite de estar aqui, transmitindo todo esse conhecimento que você tem dentro, né, do ambiente clínico e Sim, também essa consultoria que você dá para as famílias e para os professores para o lado de fora, né, do sim, ambiente. Muito obrigado, Camila, por você estar aqui comigo hoje, né, dentro desse sim. podcast do Autismo em Foco. Eu agradeço a oportunidade e que a gente consiga seguir juntos, né, todos Sim, juntos. com certeza. Muito obrigada para você que está nos assistindo, se você tem alguém que precisa receber, né, desse conhecimento, compartilha, todo esse, podcast que nós fizemos aqui hoje,
e agradecemos por você estar aqui conosco. Muito obrigada.